Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Windows Server 2012 R2 para o site mswiki.com.br, canal Tchelo TV no YouTube e também para toda a comunidade Microsoft TechNet. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como destinar um espaço de armazenamento para um outro servidor. Tá? Nós vamos fazer isso daí utilizando o iSCSI, né, que é um protocolo usado para a gente conectar dispositivos de armazenamento entre redes IP. E o que eu vou fazer? Eu vou gerar um volume de 1 GB e vou destinar ele para outro servidor que também está com a versão 2012 R2. Ok? O procedimento é bem simples. Existem algumas observações no tipo de disco virtual que você vai criar na hora que você estiver configurando aqui, né, o iSCSI para destinar o volume que você vai criar para o outro servidor. Tá? Esse daqui é o meu servidor, que ele é o meu controlador de domínio. Eu também destinei, né, vou destinar aqui essa função de storage para ele. A ideia é que você tenha um servidor dedicado para oferecer essa função de storage dentro do seu ambiente aí da empresa, ok? Vamos lá, primeiro de tudo nós temos que adicionar uma role, que é o iSCSI Target Server. Então eu vou vir aqui, Add Roles and Feature. Lembrando que aqui é o meu servidor de storage, tá? Aí dentro aqui do File and Storage Services, eu tenho a iSCSI Target Server, tá? Então aqui eu vou selecionar essa opção. A partir do momento que eu seleciono essa opção, eu estou dando a função para esse meu servidor de ser um iSCSI Target Server. Ou seja, eu posso criar volumes aqui dentro dele e apresentar para outros servidores, ok? Clico em Next, Next, Install. Ok, ó, ele finalizou aqui a instalação dessa role. Clico em Close. Se eu vim aqui em Tools, eu não tenho a opção de gerenciamento, uma console de gerenciamento do iSCSI Target aqui aparecendo na listagem aqui de Tools, tá? Eu gerencio ele por onde? Pelo Server Manager mesmo. Aqui do lado esquerdo eu vou em File and Storage Services e aqui eu tenho a iSCSI. Então é nessa console aqui que eu vou administrar, criar meus volumes, criar meus targets, que são os servidores que vão receber esses volumes. Então faço tudo isso aqui nessa tela de gerenciamento, tá? Então vamos lá, eu já tenho a role instalada. E observem aqui nessa tela que eu tenho essa opção aqui, ó, to create a iSCSI Virtual Disk, né? Tem um link aqui já para abrir um assistente. Eu vou clicar nele. Ele abre aqui um assistente para criação do disco virtual, tá? Que aí também a gente chama de Loom, né? Ok? Então observem aqui que eu tô nesse servidor aqui chamado MSWiki DC01, né? Aqui embaixo eu tenho os volumes que eu tenho apresentado para esse servidor. O C é o volume do sistema e o E é um volume que eu criei justamente para criar os volumes para os outros servidores, tá? Então digamos aqui que você tem um disco de 2 teras ou até um pool de discos aí que formados junto aí um volume de 10 teras, por exemplo. Então aqui vai aparecer e você vai selecionar qual que é o disco que você vai utilizar para criar os discos virtuais, tá? Então eu vou criar utilizando aqui o volume E, que eu criei justamente para isso. Clico em Next, vou dar um nome para esse Virtual Disk, tá? Vou colocar aqui, ó, Disk 01, tá? Observem aqui que ele já, por padrão, ele já está mostrando aqui o local onde que ele vai salvar os arquivos, os discos VHD ou VHDX, tá? Então ele mostra aqui para você onde que estarão salvos esses volumes aqui que você vai estar criando. Clico em Next. E aqui é um detalhe importante. Aqui em Size eu vou definir qual que é o tamanho desse volume que eu estou criando. Eu vou criar aqui com 1 GB, tá? E o tipo de disco que eu vou utilizar, né? Observem que eu tenho aqui, ó, o disco fixo. O disco fixo, por exemplo, eu vou definir ali o tamanho de 1 GB, ele já vai criar um arquivo VHDX de 1 GB. A vantagem de você criar um disco fixo, tá, em relação ao dinâmico, por exemplo, é a questão de performance. Ele tem uma melhor performance, tá? A opção do disco dinamicamente expandido, tá?
Ele, o que acontece? Ele não vai já alocar 1 GB de espaço no seu arquivo VHDX. Né? Ele vai começar com alguns kbytes e ele vai crescendo de acordo com a utilização. Né? Então, para você, se você pensa em economizar espaço no seu ambiente, você vai escolher aqui a opção de uso do disco dinâmico. Se você quer performance, você vai usar o disco fixo. No caso de utilização do disco fixo, o ganho de performance em relação ao dinâmico é de 10 a 15%. Tá? Então, aí você tem que medir se essa perda de performance aí para o seu ambiente é importante ou não. Ok? E aqui o disco diferencial. O disco diferencial, o que acontece? Você tem que ter um disco base, que a gente chama de disco pai. Né? Então esse disco pai ele vai ter lá todo o conteúdo. E aí quando você cria um disco diferencial, você vai ter que apontar qual que é o disco pai. Aí esse disco diferencial ele vai ser a ocupação de dados nele vai ser de acordo com o que tiver diferente no disco pai. Então ele só vai consumir o espaço que tiver diferente no disco pai. Essa opção aqui ela não é muito interessante usar no dia a dia no nosso trabalho, tá? Eu recomendo que de repente você use a opção de disco fixo ou dinâmico com uma maior tendência para usar o fixo para não ter perda de performance, ok? Então aqui no exemplo eu vou selecionar o disco fixo, definir aqui o valor de 1 GB e vou clicar em Next. Nessa tela aqui ele está falando para eu assinar aqui o iSCSI Target. Quem é o iSCSI Target? É o servidor que eu quero apresentar esse volume de 1 GB que eu estou criando. Né? Então eu vou clicar aqui em New iSCSI Target, porque eu não tenho nenhum já cadastrado aqui. Aí eu vou colocar o nome desse iSCSI Target, eu vou colocar o nome do servidor MSWiki SRV01. Tá? Então eu estou colocando aqui o nome do servidor, clico em Next. Aqui eu vou informar o endereço IP desse servidor, clicando aqui no botão adicionar. Eu vou clicar aqui, Enter a value for the select type e coloco aqui IP address. Tá? Eu posso colocar aqui DNS name, vim aqui em browse, faço uma busca aqui por ele, MSWiki SRV01, ok? Posso colocar também o endereço IP, se vocês preferirem aqui, tá? Vou dar um OK. Observem aqui que ele adicionou já o meu servidor. Então, esse servidor aqui que vai receber o volume de 1 GB que eu estou criando. Estou aqui mostrando para vocês qual que é o servidor, tá vendo? Vou fazer assim para ficar até mais fácil para a gente identificar e não se perder no vídeo, né? Então esse aqui é o MSWiki SRV01. É o servidor que vai receber aquele volume de 1 GB. Eu vou abrir aqui o Disk Management, só para vocês verem aqui que até agora eu só vou ter o disco do sistema, tá? Depois que eu finalizar a configuração lá no meu iSCSI Target Server, eu vou vir aqui, vou abrir aqui o iSCSI Initiator, vou inserir o endereço do meu iSCSI Target, ele vai me trazer todas as LUNs que estão destinadas para esse meu servidor. Tá? Aí vocês vão ver aqui que ele vai adicionar aqueles volumes dentro aqui do Disk Management, ok? Vou voltar lá no meu servidor de storage, continuando aqui, clico em Next. Aqui também não precisamos fazer nenhuma alteração, clico em Next e Create. Ok? Quais são os problemas que de repente você pode enfrentar nesse momento aqui? Por exemplo, não tenho comunicação entre o meu target server com o meu servidor que deve receber o volume. É sempre bom dar uma olhada na questão do firewall, tá? Dá uma olhada se o firewall está ativado, que ele pode estar de repente bloqueando essa comunicação entre os dois servidores aí, ok? Então, teste básico de ping entre os dois servidores é bom você fazer para ver se não está tendo algum tipo de problema de comunicação também, tá? É troubleshoot básico de comunicação de rede entre os dois hosts, ok? Então finalizamos aqui a etapa para adicionar o primeiro volume aqui para o meu servidor, ok? Então clico em Close, observe aqui que ele já mostrou aqui para mim o volume que eu criei, o iSCSI Target, que no caso aqui o SRV01, ok? O que eu vou fazer agora? Observe que ele está com o Virtual Disk Status aqui, como desconectado,
né? Not connected. Ele está aparecendo aqui esse status justamente porque eu ainda não conectei, não fiz a ligação entre o meu servidor que vai receber o volume com o target server, que é esse servidor aqui. Então vamos lá, vou lá no outro servidor, esse servidor aqui que vai receber o volume. Aqui no Server Manager eu vou em Tools, iSCSI Initiator. Aqui no campo Target eu vou colocar o endereço IP do meu Target Server, tá? Que é o meu servidor de storage 92.168.1.5. Vou clicar aqui em Kick Connect. Observe aqui que ele já detectou, né? Eu vou clicar aqui em Down. A partir desse momento ele já montou para mim o volume de 1 GB. Então ele já detectou que dentro desse Target Server eu tenho um volume de 1 GB que foi configurado e destinado para esse servidor aqui, tá? Então se eu for lá no meu servidor de storage criar outros volumes, né, automaticamente ele já vai destinar esses volumes e montar para mim aqui no Disk Management, desde que sejam volumes que estejam sendo criados a partir desse Target Server que eu apontei aqui. Tá? Então qualquer volume que ele criar lá e destinar para o meu servidor, ele já vai montar aqui automaticamente. A gente vai fazer esse teste aqui, ok? Bom, ele criou o volume aqui de 1 GB, aí eu vou inicializar o disco, aí eu faço o processo aqui para criar o volume. Então criei aqui o volume de 1 GB. Agora eu vou fazer o teste para apresentar mais um volume. Vou vir aqui, ó, no New iSCSI Virtual Disk. Seleciono o E, vou colocar aqui Disk 02, 1 GB, disco fixo. Observem aqui, ó, MSWiki SRV01. Eu já tenho esse iSCSI Target cadastrado aqui. Clico em Next, Create. Close. Vou lá no meu servidor SRV01. Observem que ele já adicionou aluno aqui de 1 GB que eu acabei de criar. Aí é só fazer aquele processo de novo, inicializar o disco e formatar o volume. Ok? Se eu der um refresh aqui, vocês vão ver que vai aparecer aqui no Virtual Disk Status conectado. Eu já estou com as LUNs conectadas, ó. Certo? Então é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Como que nós criamos, né, os volumes e apresentamos lá para um servidor. Então mostrei aqui para vocês como que a gente faz isso no 2012 R2. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Se possível, dê um like nele, compartilhe, divulgue também o site para que a gente possa continuar com esse trabalho de colaboração e ajudando cada vez mais as pessoas, ok? Curta também nossa fanpage no Facebook e aí você tem na tela todos os contatos do site e os meus contatos também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.